Chegando com mais uma edição do programa Eu e Você. No programa de hoje, a consultora de imagem Joyce Vieira vai passar 7 dicas para você sair de casa autoconfiante, com o look certo, conforme o seu biotipo. Tem também uma matéria com a Cláudia Luck, uma arquiteta. Ela entrevista um escritor que, além de tantas atividades, ele ainda teve tempo para escrever esse livro aqui, A Casa que Me Faz Bem. Toda a ilustração é por conta do autor, ilustrado e com vários contos. Vale a pena conferir essa matéria também. E você sabia que fazendo o teste do olhinho no recém-nascido, você pode prevenir várias doenças? Então, esses são os assuntos de hoje aqui no programa Eu e Você. Ela é consultora de moda e estilo. Vai passar hoje para vocês 7 dicas muito importantes para você não errar aí na hora de escolher o look. Joyce Vieira, conta pra gente que dicas que são essas. A consultoria de imagem trabalha diretamente com o autoconhecimento e nos ajuda a aumentar a autoconfiança. Quando nós sabemos quem nós somos, o que queremos e que imagem transmitimos, consequentemente nós nos tornamos mais fortes e confiantes em nós mesmos. Por isso hoje eu vou dar algumas dicas práticas para que você possa inserir na sua vida imediatamente. Dica número 1. Descubra o seu tipo físico. Se analise no espelho e descubra onde você é maior. Aqui eu não estou falando de tirar medidas exatas como a gente faz na consultoria de imagem, mas se analise, você é maior nos ombros, você é maior no quadril. A partir daí, a lógica é tentar equilibrar essa imagem visual. Se você é maior no ombro, vamos colocar volume no quadril e vice-versa. E o mais importante, não busque um corpo perfeito, busque valorizar o seu corpo e aquilo que você tem de melhor. Dica número 2. De tempos em tempos, dê uma geral no closet. Tire de lá tudo aquilo que você não usa há muito tempo ou aquilo que não te serve mais. Sabe aquela calça 36 que está lá guardada há anos? Ela não veste quem você é hoje. Ela vestiu quem você era naquele tempo. Além disso, o acúmulo de peças dificulta a visualização daquilo que tem dentro do armário e faz com que a gente use sempre as mesmas composições. Além disso, quando você tirar e for fazer essa geral, tire tudo aquilo que precisa ser consertado, já deixe separado e mande para o conserto, forme alguns looks e fotografe. Isso vai te ajudar muito naqueles dias que você está sem tempo ou sem ideia da produção a vestir. Dica número 3. Depois de se conhecer, destaque aquilo que você mais gosta em você. Nós podemos fazer isso usando estampas, usando brilhos, usando os decotes. Se você gosta do colo, aposte em decotes mais profundos. Assim como se você gosta do rosto, use colares, brincos, lenços, tudo que atrai atenção para essa parte do corpo. Isso é uma maneira simples de te fazer sentir mais confiante e mais bonita. Dica número 4. Adote uma terceira peça nas suas produções. Pode ser um casaco, um colete ou apenas um lenço no cabelo ou no pescoço naqueles dias em que estiver mais quente. Além disso, o colete, por exemplo, é uma ótima maneira de esconder aquelas indesejadas gordurinhas. Assim como nós devemos ressaltar aquilo que você gosta, nós podemos também camuflar o que você não gosta e te fazer sentir mais bonita. Dica número 5. Adote mais cores nas suas produções e se permita fazer novas combinações. O círculo cromático é um ótimo aliado para treinar a nossa mente a fazer combinações diferentes daquelas que nós estamos acostumados a usar todo dia. Nós falaremos dele num próximo momento. Caso você tenha um estilo mais conservador, essas cores podem estar nos acessórios como os colares, os brincos, um sapato ou uma bolsa. Colocar mais cores nos seus looks é também colocar mais alegria na sua vida. Dica número 6. Aceite elogios. Isso faz parte da aceitação de quem você é e faz parte de aumentar a autoestima. As roupas, o uso de cores harmônicas, assim como uma boa aparência, tem esse poder sobre nós.
Se alguém te disser, nossa, como você está bonita, simplesmente agradeça. Não fique tentando achar aquelas justificativas, nossa, mas essa roupa é tão velhinha. Nossa, eu já usei isso tantas vezes. Não, simplesmente diga obrigada. E a última dica, e para mim a mais importante, se olhe sempre no espelho, entenda quem você é e o que fica bem em você. Eu costumo sempre dizer para minhas clientes de consultoria de imagem que a partir da hora que nós nos conhecemos, o espelho é meu maior concorrente, porque ele te dirá o que vestir e o que não vestir, então ele será o seu melhor consultor. Espero que vocês tenham gostado das dicas e que tentem aplicar isso no dia a dia de vocês. Depois vocês podem me contar através das redes sociais se tem funcionado. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube e ficar por dentro de todas as novidades. Um beijo grande e até o nosso próximo encontro. Você sabia que existe o teste do olhinho? Que várias doenças a gente pode estar prevenindo, prestando um pouquinho mais de atenção nos sintomas? Eu converso hoje com o Dr. Armando e doutora Rosiane, do Hospital de Olhos de Blumenau. Eu converso hoje com a doutora Rosiane, que é oftalmologista com especialidade na pediatria. Doutora Rosiane, eu queria saber da doutora em que momento que é feito o teste do olhinho no bebê e de que forma que é feito. Lili, a avaliação oftalmológica do bebê começa ao nascer. Então, logo ao nascimento, é importante que o papai e a mamãe verifiquem se o teste do olhinho foi feito. Para nós ele tem um nome diferente, é o teste de Bruckner, mas é feito através da incidência de luz com uma lanterna simples ou um pequeno oftalmoscópio, o pediatra sabe qual é esse aparelhinho, e através da incidência de luz no olhinho nós vamos observar o reflexo no olho, que deve ser um reflexo alaranjado, vivo, avermelhado nos dois olhinhos de forma semelhante. Qualquer alteração nesse teste já é para o pediatra ligar o alerta e mandar esse bebê para avaliação oftalmológica. Pode haver algum desvio do olho ou algum impedimento à chegada da luz na retina, como uma catarata, um tumor. Eu queria saber se esse teste ele é obrigatório por lei. Se toda maternidade tem obrigação em fazer. Sim, independente da maternidade em que a gestante vai ter o seu neném, esse teste é um teste obrigatório. Por isso que o papai, a mamãe, a família toda deve ficar de olho se o teste foi feito. Doutora, quando que se deve levar a criança pela primeira vez ao oftalmologista? O oftalmopediatra, no caso, né? Porque Sim. Ele ainda é criança, né? É importante que leve no especialista em oftalmologia pediátrica, porque nós temos toda uma abordagem diferente da abordagem do adulto e da criança maior. Então, fora o primeiro contato da criança com o exame ocular, que é o teste do olhinho, deve ser feito ainda na maternidade, a criança deve ser vista pela primeira vez ainda no primeiro ano de vida. Então, de acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica e da Academia Americana de Medicina, nós devemos ver os bebês a cada 6 meses durante os 2 primeiros anos de idade e, subsequente, fazer uma revisão anual. E nessa era digital, como é que fica a visão das crianças? Pois é um pouquinho complicado porque, às vezes, as famílias deixam com que as crianças usem os tablets, né, os celulares, sem supervisão. E isso pode ser danoso para a visão das crianças, né? Nós aqui estamos falando de danos ao olho, mas existem vários tipos de danos, de várias naturezas. Conforme também as pesquisas científicas mais modernas na área da oftalmologia pediátrica, nós observamos que a criança dos 0 aos 3 anos não deveria ser exposta a nenhuma tela. O olhinho ainda está numa fase muito preciosa de formação, esse estímulo inadequado de forma ou num horário inadequado pode fazer mal, a não ser que seja um uso muito eventual. Dos 3 aos 5 anos, 1 horinha por dia e daí em diante, para o desespero de muitos jogadores aí, 2 horinhas por dia. 2 horas por dia. 2 horinhas por dia. Adolescentes? Também. No máximo 2 horas? No máximo 2 horas por dia. E o ideal seria que distância? Tem uma distância para não atrapalhar a visão? Sim, eu costumo ensinar para as crianças no consultório que a gente pode fazer 2 palmozinhos na frente do nariz. A gente já cai ali nos 30 centímetros, 25 centímetros, para a criança já tá bom. Mas vamos colocar aí uma régua de 30 centímetros, né? Às vezes a família tem a reguinha em casa, já coloca
só para ter uma noção da distância. Para não ficar Não, muito em cima. muito próximo não. Não é bom, força todo o equilíbrio da musculatura ocular, força o mecanismo de acomodação do olho, não é saudável. Quais são as outras doenças causadas pelo uso do tablet, pelo uso excessivo de computador? As principais são o aumento da miopia, criança que já tem uma genética favorável para miopia e já tem uma história familiar de miopia, pode acelerar o aparecimento e a progressão dessa miopia, e também o olho seco, um prurido, uma coceira intensa nos olhos, irritabilidade, essas coisas podem acontecer. E o que é a miopia, doutora? Bom, a miopia é um dos erros refrativos, como a gente chama. O leigo conhece como tipo de grau. Na miopia, o raio luminoso vai bater um pouquinho antes do que ele deveria lá dentro do olho, e com auxílio da lente adequada nós vamos dar o foco da imagem bem direitinho. Cerca de 20% das crianças na idade ocular têm algum tipo de erro refrativo. Por isso, mesmo que a criança não se queixe em casa ou não seja observado nada na escola, é importante que se leve a criança no especialista. O que seria o erro refrativo? O erro refrativo é o tipo de grau que a criança pode ter. Eles são miopia, ou hipermetropia, ou astigmatismo. Esses graus podem se combinar de uma certa forma e através do exame adequado é que nós vamos prescrever a lente adequada para a criança para que essa imagem seja formada adequadamente. Quais os sintomas que a gente pode estar observando nessa criança para que ela não tenha uma doença no futuro? Nós devemos observar se essa criança apresenta alguma queixa, tanto em casa como na escola, se aproxima muito dos objetos, coça muito os olhos muito irritados, mas lembrando que às vezes as crianças não se queixam. Então é importante a consulta preventiva com o oftalmologista pediátrico para que nós diagnostiquemos algumas doenças que não aparecem na observação dos pais, como a ambliopia, por exemplo. O que seria? A ambliopia é a falta de estímulo adequado a um ou aos dois olhos, fazendo com que a visão da criança não desenvolva. E às vezes isso é imperceptível aos olhos do responsável e nós aqui no consultório vamos detectar e tratar. De que forma, doutora? Pode ser com óculos, pode ser com tratamento com oclusor, que o leigo conhece como tampão, ou a combinação dos dois. Mas isso é importante que seja antes dos 6 anos de idade, onde o sistema visual ainda tem uma plasticidade onde a gente pode trabalhar. Eu vou depois seguir essa entrevista com o Dr. Armando e a gente vai falar sobre estrabismo. Mas antes, doutora Rosiana, eu queria que a senhora deixasse uma dica para os pais que estão nos assistindo para que cuidem um pouquinho mais da saúde ocular, é assim que eu poderia dizer, dos seus filhos? Sim. Mas vamos nos lembrar que a visão é o sentido mais importante do corpo humano. Ele é responsável por 80% do nosso aprendizado. E algumas coisas que na infância nós podemos diagnosticar e tratar com êxito, na idade adulta isso já não é mais possível. Então observem seus filhos, levem seus filhos ao médico. Do mesmo jeito que nós temos todo o cuidado com outras áreas do corpo, temos também que ter esse cuidado com a visão. É como se fosse uma carteirinha de vacinação. Exatamente. Que a doutora me falou. Exatamente. Né? Que tem que levar ali todos os meses para tomar a segunda dose, a terceira dose daquela vacina. Assim também é uma consulta ao oftalmologista. Isso. Marquem um períodozinho do ano e sempre levem as crianças para que nós possamos vê-las, né? Doutora Armanda, eu queria saber o que é estrabismo e quais são os tipos. Estrabismo é o desalinhamento dos eixos visuais. Então, qualquer situação que os olhos não estejam paralelos, você pode configurar como estrabismo. Os tipos de estrabismo. Os olhos podem estar desalinhados para fora dos eixos visuais, para dentro, ou para cima, ou para baixo. Isso já dá para se perceber já desde criança, desde bebê? Alguns tipos de estrabismo, sim. Outros, não. Que podem aparecer depois com que idade? Tem um tipo muito particular de estrabismo que ele está acompanhado de alta hipermetropia que se manifesta por volta dos 3 anos de idade. E é súbita. Os pais ficam bastante preocupados. Meu filho era normal e de repente...
geralmente está acompanhado de um alto grau de hipermetropia. O estrabismo, ele tem uma causa? Alguns estrabismos a gente consegue determinar a causa de forma muito direta. Esse que eu acabei de falar, o estrabismo que acontece por volta dos 3 anos de idade, chama esotropia acomodativa. A causa desse tipo de estrabismo geralmente é um alto grau de hipermetropia. Mas tem crianças que já nascem estrábicas, que é o estrabismo congênito, e não está acompanhado de um alto grau. E, na verdade, não se sabe exatamente por que aquilo aconteceu, qual foi o que gerou, qual foi o motivo que gerou o desbalanço da musculatura ocular. Então, os pais são pegos realmente de surpresa, como o doutor falou. E o que seria o pseudoestrabismo? O pseudoestrabismo é o falso estrabismo. Normalmente ele é ocasionado, o mais comum é pelo formato da fenda palpebral. Geralmente o olho é mais puxadinho e esconde a parte interna do olho. E dá-se a ilusão de que os olhos estão voltados para dentro. Mas, mais uma vez, só o oftalmopediatra, só o especialista em estrabismo é que vai poder diferenciar um pseudoestrabismo, que na maioria das vezes não requer tratamento nenhum, de um estrabismo verdadeiro, que tem que ser corrigido, tem que ser tratado. Em que momento, doutor, é recomendado fazer essa cirurgia? Bom, cada tipo de estrabismo vai ter um tempo de tratamento diferente. O principal da nossa área é preservar a visão. Então, antes de corrigir o alinhamento dos olhos, a gente tem que se assegurar de que os olhos vão estar se desenvolvendo juntos e adequadamente para evitar um problema chamado ambliopia. Uma vez que a ambliopia tenha sido debelada ou evitada, muitas vezes a cirurgia pode acontecer no melhor momento para aquela família, numas férias escolares, num recesso qualquer, quando a criança já estiver maior. Tá? São poucos os casos que a gente tem que operar de forma precoce. Quer dizer, só o acompanhamento de cada caso específico vai determinar o melhor momento de cirurgia. O que é a ambliopia? É isso? Ambliopia, isso. Ambliopia, falei certo. Falou. A ambliopia é quando o olho, a visão, melhor dizendo, não se desenvolve por falta de estímulo visual. Então, um olho estrábico, um olho com catarata congênita, um olho com ptose palpebral, aquele olho não vai estar sendo adequadamente estimulado e a visão correspondente àquele olho não está sendo processada. Catarata pode dar em crianças também? Catarata congênita pode dar. Mesmo? E a gente detecta no teste do olhinho. O estrabismo, ele mexe um pouquinho com a autoestima das pessoas, né? Então eu queria que o doutor deixasse uma dica para as pessoas que têm esse problema, né, e que gostariam de fazer essa correção. A gente sabe que o rosto é nosso cartão de visitas, é uma boa apresentação, é interessante e isso mexe muito com a autoestima. Então, o estrabismo, a maior parte dos casos, você pode ter uma melhora significativa através de uma cirurgia, através de algum tipo de correção, e a gente precisa avaliar isso. Às vezes, uma criança na escola vai ser chamada de vesgo ou vai ser chamada a atenção, e isso pode mexer com a criança. Então, tragam seus filhos para uma avaliação. Adultos também, a gente pode melhorar, a maioria dos casos, o alinhamento e dar uma outra qualidade de vida para o paciente. Então essa é a dica do Dr. Armando e da doutora Rosiane, aqui do Hospital de Olhos de Blumenau, que além deles, conta ainda com uma equipe de 17 profissionais prontos para te atender. Qual a casa que te faz bem? A casa dos teus avós? A casa onde você nasceu, passou a sua infância? Aqui nesse livro tem vários contos e Cláudia Luckmann hoje conversa com o autor do livro, que é o Maurílio Buchmann, e ele vai contar algumas historinhas que tem aqui. Olha só que bacana! O quadro Arquitetando de hoje traz para vocês uma entrevista com o engenheiro, professor e designer Maurílio Buchmann. Maurílio, bem-vindo ao programa Eu e Você. Cláudia, um grande prazer estar com vocês aqui no programa Eu e Você.
Legal. Maurílio, você acabou de lançar um livro, A Casa que Me Faz Bem. Eu já li o livro, muito bacana, parabéns. Qual foi a história do livro? O que te motivou a escrevê-lo? Bem, eu trabalho com design de interiores há mais de 25 anos e tenho observado, né, nesse período todo os clientes, os projetos que eu fiz, aqueles que ficaram muito satisfeitos, né, com os trabalhos, e sempre busquei responder uma pergunta que se encontra no marcador de páginas do livro, que é por que a gente se sente bem em determinados ambientes e quer permanecer mais tempo, e por que de outros nós queremos sair logo que entramos. Então, essa resposta a essa pergunta foi o grande motivador para escrever esse livro. E ele é bem gabaritado, gente. Ele trabalha 25 anos com isso, né? Bem, o livro eu venho escrevendo já há algum bom tempo, mais ou menos 5 anos, né? E eu estudei as várias formas de se publicar um livro, né? E uma das formas que eu encontrei, né, que tem tudo a ver com o livro e também comigo, é o financiamento coletivo, o crowdfunding, né? Então, nesse sistema, tu trabalhas com várias pessoas e empresas, né, que apoiam a publicação de um projeto, não precisa ser necessariamente um livro, né? E em contrapartida recebem recompensas, né? No caso, eu trabalhei com o Catarse, que é um dos portais que existem de financiamento coletivo, e mais de 300 pessoas colaboraram apoiando a publicação desse livro, e a Porto Belo foi uma das empresas que deu maior apoio, né? E tivemos com isso um grande incentivo. Qual a história do caracol, né, nesse livro, que a gente vê que ele é ricamente ilustrado com a figura do caracol? O caracol ele está em quase todas as ilustrações do livro, e a razão principal é que ele carrega a casa dele sempre consigo, assim como a gente carrega as casas que a gente morou, principalmente as casas da nossa infância. Outra razão é que ele caminha vagarosamente e vai observando as coisas à sua volta e deixa sua marca sempre por onde ele passa, né? E a sua concha, né, tem uma espiral, e essa espiral ela está também aqui na capa do livro, na portinha, né, que é algo bem inédito que se abre, e essa espiral que está na concha do caracol, ela representa o túnel do tempo das nossas memórias emocionais. Então essa é a principal razão porque o caracol foi escolhido como mascote do livro. E de todas as histórias, Maurílio, qual que chamou mais atenção? Olha, todas as histórias são muito emocionantes, né? Mas tem uma que é Um Canteiro Feito com Amor, está na página 129 do livro, escrita pela Lea Unterstel, que ela conta a história quando ela era criança, né? Ela foi visitar a avó, e a avó disse que tinha um presente para ela, né? E levou ela no jardim, na frente da casa, e que o presente estava ali. Ela procurou, né, em todos os cantos onde é que estava o presente, não achou, e de repente a avó disse: Lea, olha para trás, né? E ela se virou, e a avó tinha construído um canteiro de flores com um nome grande escrito Lea, né? Ai, gente, que lindo, um né? presente. Sim. Maurílio, e do teu livro ficou um resumo assim principal para o leitor, que é muito poético. E eu quero te perguntar, qual é a casa que te faz bem? Olha, né, eu morei em algumas casas, né, mas uma casa assim que me marcou muito foi a casa onde eu morei na minha infância e adolescência, que ficava aqui na rua Gustavo Salinger, onde eu vivi muitos momentos, né, bacanas, de muita alegria. Foi uma casa que o meu pai construiu com muito carinho e com muita criatividade, né? E hoje, no meu apartamento, eu moro num apartamento, né, eu procuro buscar a essência dessa casa, né, e traduzir ela nos revestimentos, nos
materiais, nos objetos, né? Trazendo as sensações legais dessa casa de infância. Gente, então é isso. O quadro Arquitetando fica por aqui hoje, deixando essa dica de leitura muito bacana. A gente que trabalha com arquitetura fica tocado por um livro desse, porque ele faz exatamente aquilo que a gente gosta de trazer para vocês. Ambientes acolhedores, aconchegantes, que tragam sensações boas. Quem não gosta de estar em casa rodeado de peças bonitas e que contem um pouco a história, as memórias da sua família? Agradecemos ao Maurílio, obrigada por ter vindo aqui hoje conversar com a gente. Cláudia, muito obrigado e parabéns pelo programa. Obrigada, querido. Até a próxima. Assim a gente encerra mais um programa Eu e Você. Se você quiser ficar ligado em tudo o que acontece no programa, nos bastidores, siga nossas redes sociais, acesse o nosso canal no YouTube. Programa Eu e Você com Nelly Passot. Até semana que vem. Tchau, tchau.